Como que vocês ouviram aí, que aqui a gente está falando que Jesus criou no quarto dia o sol, a lua e as estrelas. Para fazer o quê? Para marcar o tempo, o dia e as estações e os anos. Então, Jesus ele foi bem criativo, né? Ele usou 3 coisas para marcar só algumas coisinhas, né? Que nem precisa, mas Deus pensou assim, eu acho que isso vai servir. E quando estava fazendo essa pregação dessa noite, estava pesquisando umas coisas e aí apareceu o sol da meia-noite. Mas só que aí eu fiquei curiosa, o que é sol da meia-noite? Aí então quando fui pesquisar, entendi mais sobre isso. Então vocês acham que é o sol ou é a meia-noite? Vocês acham que é o sol ou é da meia-noite? O sol é meia-noite. Então, mas só que aí eu vou pedir para a Bruna colocar 2 vídeos que eu separei nessa pregação. Para entender o que é sol da meia-noite. Porque o sol fica do outro lado do mundo. É a lua. Nem sabia que Jesus criou até essa coisa do sol da meia-noite. Para mim, fiquei horrorizada. Então, agora eu vou pedir para a Bruna passar, né? Alguns benefícios do sol que a gente conhece, mas eu queria estudar com vocês algumas coisinhas. O primeiro benefício aumenta a produção de vitamina D. Então, assim, se você estiver assim com a vitamina baixa, você pode tomar um solzinho, porque faz bem para a sua vitamina D aumentar, né? O segundo benefício melhora o humor e o bem-estar. E o terceiro benefício fortalece os ossos e as articulações. Então, se você estiver com cansaço, com fraqueza assim, toma um solzinho porque vai fazer bom para você e para a sua saúde. E também o quarto benefício do sol, ele regula o sono e o relógio biológico. Então, assim, o sol ele também é bom para insônia. Se alguém tiver aqui com insônia, pode tomar o solzinho porque ele vai ficar bom a sua saúde. E o quinto benefício aumenta a imunidade. Então, se você tiver a imunidade ali, pode separar um tempo para o sol que você vai estar com sua saúde muito boa. E o último benefício reduz o estresse e a ansiedade. Então, Deus ele criou o sol para várias coisas que a gente nem sabia, né? E agora, nós vamos ver no próximo slide ali sobre a divisória, né? A lição espiritual. E eu quero pedir a vocês para que abrem a Bíblia lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros sobre as estrebarias. Então, aqui está falando sobre que Jesus é o sol da justiça. E agora nós vamos ver algumas coisas sobre o sol, que o sol traz para a nossa saúde, e o que Jesus também representa, que é o sol, né? Aqui está escrito assim, o sol, ele ilumina a terra, o sol, ele aquece, o sol, ele também sustenta a vida e permite que tudo cresça. Então o sol ele faz bem para a nossa saúde, o que está escrito aqui. E agora o que Jesus traz para a nossa vida? Jesus ele é iluminação do coração, né? Jesus também aquece a vida com seu amor, com seu carinho. E Jesus também dá a vida espiritual e nos ajuda a crescer. Então Jesus ali está representando o sol da justiça, né? O sol é das nossas vidas. Amém. E o sol também, quando o sol está presente em algum lugar, a escuridão foge. Por quê? Aquele momento é o sol do sol e depois vai vir a escuridão. E é a mesma coisa com Jesus. Jesus, quando ele está perto de nós,
O pecado e os anjos malignos, eles fogem, porque o brilho de Jesus é tão forte que espanta qualquer coisa de ruim na nossa vida. Amém. E o sol também ele alcança os ricos, os pobres, as pessoas boas e as pessoas ruins. E a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele tem um amor tão grande, que nos deu a vida por nós, que está lá em João 3,16. E Jesus, esse amor de Jesus, ele alcançou todo mundo. Ele alcançou os ricos, ele também alcançou os pobres, ele alcançou todo mundo. Então, eu queria abrir com vocês lá em Efésios 5:8. Quem achar, pode ler. Efésios 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Então aqui está falando que nós possamos sempre andar na luz e não as trevas, porque a luz é Jesus, nosso Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, agora eu queria também alguns de vocês podem abrir lá em João 8:12 e outras pessoas também abrir em Mateus 5:14. Pode ler o 8:12? Pode ler. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Em Mateus 5:14. Quem achar, pode ler. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte. Então, aqui está falando que nós não temos luz própria. Nós vamos só ter luz própria quando fazer o que Deus pede. A palavra de Deus fala que nós devemos ajudar o nosso próximo. Então, nós vamos conseguir essa luz de Jesus através de fazendo as coisas boas e não fazendo as coisas ruins, né? Então, e também, como disse Mateus 5:14, né? Tá falando que nós somos a luz do mundo, então nós vamos conseguir essa luz através de Jesus, né? E também, assim como abrimos as janelas, nós devemos também abrir nosso coração a Jesus. Também nós devemos entregar o nosso coração a Jesus, né? E nós vamos conseguir dar nosso coração como? Nós não conseguimos tirar o nosso coração físico e dar para Jesus, mas nós conseguimos dar nosso coração espiritual a Jesus fazendo o quê? As coisas boas, o que a palavra de Deus pede. A palavra de Deus pede o quê? Para a gente estudar a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus pede também para a gente fazer oração, fazer o bem ao próximo. Então, nós devemos fazer o que a palavra de Deus pede. Assim, nós vamos conseguir entregar nosso coração a Jesus. Então, quanto mais perto de Deus nós vivemos, e mais refletimos a sua luz para as pessoas ao nosso redor. Então, se nós estiver perto de Jesus, viver a aula de Jesus, nós vamos conseguir refletir a luz de Cristo em nós para outras pessoas. Então, para finalizar, eu queria pedir todos ficarem de pé e para cantar o hino 396. Vem Jesus brilhar em mim. Amém.